Acorda, empreendedor, Scalecast aqui com mais um episódio. André Cândido, empreendedor apaixonado por vendas, e hoje nós teremos aqui a presença nesse episódio espetacular de um cara estrategista digital, focado em marketing digital, em vendas, em processos, inúmeras consultorias entregues em todo o Brasil, que rufem os tambores, nosso amigão aqui, parceiro Glauber Dourado. Fala, André. Tudo bem, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Glauber Dourado, sou mentor em negócios B2B. Trabalho com processos de posicionamento, prospecção, vendas, entrega e retenção de clientes. E para mim é um prazer enorme estar dividindo hoje esses microfones do Scalecast com você, André. E vocês, pessoal, fiquem até o final, porque no final tem um bônus espetacular que esse cara aqui preparou para todos vocês. Forte abraço e vamos lá, Glauber. Vamos embora. E então, senhoras e senhores, aqui com a gente no episódio aqui do Scalecast, nosso amigão aqui, meu amigo particular, estrategista digital, Glauber Dourado. Meu irmão, seja bem-vindo, meu irmão. Fala, André. Tudo bem? Tudo bem, galera? Sejam todos bem-vindos aqui ao Scalecast. Aí sim, hein? Então, esse bate-papo, pessoal, como vocês sabem, o Scalecast é uma promoção nossa, né? Para empreendedores, para pessoas que querem aprender mais sobre vendas. E o tema desse nosso episódio hoje é sobre vendas B2B, mais como ninguém, o especialista Glauber aqui vai trazer sacadas de marketing digital, de vendas, das mentorias e consultorias que ele faz em todo o Brasil, porque o homem não é nacional, é internacional, que atende até clientes... Exatamente, atende Portugal e atende o Canadá. Aí sim, para entender um pouquinho mais da história do nosso amigo Glauber, por favor, Glauber, conta um pouco como é que você começou, essa tua trajetória do empreendedorismo na parte de consultorias, tropeços e acertos, que eu sei que tem muito aí da tua história. Tem bastante tropeços e acertos, André. Minha história ela começa em 2001, quando eu caí de paraquedas em um setor de marketing de um correspondente bancário aqui em Natal. Legal. E aí, a primeira tarefa que me deram foi a expansão de um banco. A expansão do correspondente bancário, expandir pelo Brasil. Então, eles precisavam saber quais eram as principais cidades para ele colocar uma filial lá. Legal. E essa era a minha tarefa. Eu nunca tinha visto nada de marketing. E aí comecei a estudar e pegar contatos. Naquela época a internet ainda vinha engatinhando. Aqui em Natal a internet começou a ganhar força em 98, mais ou menos. Isso era 2001, 3 anos depois. Uhum. E aí a gente pedia contato com o IBGE para saber os dados. A gente coletava, esperava aí uma semana o IBGE poder mandar para poder começar a pensar estrategicamente. Olha a velocidade da informação, né, cara? E hoje todo mundo tá com ansiedade muito alta, né, cara? Eu mandava um e-mail para o IBGE, eles analisavam se o meu pedido era pertinente. Confiável, pertinente. E a partir daí, uma semana depois, eles disponibilizavam alguns dados em planilha. Olha só. E a gente tinha que interpretar as planilhas. Jesus. Mas eu fui ganhando gosto pelo marketing. Legal. A gente foi vendo que a expansão estava dando certo e que aquelas decisões eram assertivas. E comecei minha jornada aí no marketing digital. Por essa minha expertise em dados, eles me transferiram para um setor de processamento de dados. Para trabalhar lá, para interpretar outros dados que eles queriam, que aí já vinham dos correspondentes, referente a vendas, como é que estava, como é que cada correspondente estava performando. Legal. E aí surgiu todo esse meu desejo, todo esse meu brilho no olho pelas vendas. Legal. A jornada passou, fui para a agência, fiz uma faculdade de design, dentro das agências, fui entender como é que era processo, como era setor, não fiquei só refém daquela minha função. Queria entender como a agência trabalhava. Até que, em determinado período, final de ano em agência, e quem trabalha em agência estiver assistindo aqui, a gente vai saber que é período de rush, e algumas pessoas foram sendo demitidas, outras foram pedindo para sair, eu terminei sozinho dentro de um setor de criação. E aí o dono da agência disse, não vou contratar ninguém. Eu disse, tá, me dá que eu seguro. E aí segurei 14 campanhas de final de ano. Nessa hora aí, o que exigiu mais do Glauber em skills, né? em parte de mindset, confiança, para que você dissesse assim, eu quero?
Até para alguém que está assistindo e pode ser que tem um desafio aí na mão da pessoa e a pessoa está com medo de pegar, né? Isso, eu pensava muito em aprender todo o processo, já que estava tudo dentro da minha mão, Sim. certo? E isso, ter um olhar mais estratégico de campanha, Certo. tá? Então, hoje não é só... Hoje está muito fácil campanha. Você pega até templates prontos, faça campanha assim, assim. Naquela época não, você tinha que pensar estrategicamente em campanha e eu teria que não pensar só dentro da minha área, eu teria que pensar com uma visão mais macro, certo? E aí, a partir daí, planejar tudo e conseguir executar. Então, tinha que ter muita parte de planejamento e tinha que ter, além de tudo, das soft skills, paciência. Paciência, exato. Equilíbrio, para que você pudesse continuar e seguir com sanidade mental. Exato. Afinal de contas, eram 14 campanhas. Isso. Quando terminou a última campanha, que eu entreguei a última campanha, eu cheguei pro dono da empresa, dono da agência, e disse, tá aqui, entreguei todas, mas eu quero meu desligamento, porque se eu consigo lidar com 14 campanhas, eu consigo montar uma urgência. Urgência. Esse termo foi muito usado, né, no início assim dos profissionais de marketing, né? Eles começaram sozinhos e foram crescendo, legal. Eu sou cria de uma urgência, eu criei a minha primeira urgência, mas sempre pensando muito em estratégia. Certo. A internet ela vinha caminhando e estratégias digitais. A internet ela vinha caminhando, naquela época isso era meado já de 2009, 2010. Já existia Twitter, já existia Facebook. Então, a gente já começou fazendo gestão de mídias sociais dentro da minha agência, dentro da Dourado. Legal. E aí, chegou em 2021, se passaram aí 11 anos, comecei a olhar cenário. Sou uma pessoa que olha muito cenário e prospecção do futuro. E olhando o cenário, eu vi que o modelo de agência que existe hoje, ele é um modelo que não vai ter muito sucesso. Daqui para uns dias. Por quê? Porque a agência, muitas vezes, ela é vendida para o dono pensando em resultado. Certo. Para o cliente final, no caso. Para o cliente final. A agência é vendida pensando em resultado. Certo. Só que o que é que acontece na prática? A maior parte das agências entrega pacote de post. Entrega um posicionamento aqui. Quando a agência é muito boa, entrega um punhado de leads, que muitas vezes é desqualificado. Aí vamos se colocar na visão do cliente, né? O cliente às vezes não tem a informação correta de procurar. Isso. Eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs, né, que diz assim: as pessoas não sabem o que querem comprar até que você mostre para elas o que elas querem, o que elas têm que comprar, no caso. Exato. Então, às vezes, o cliente chega dizendo: eu quero fazer um posicionamento de Instagram. Aí o cara quer comprar curtida, o cara quer comprar uma thumb bonita. Quer comprar um pacote de post ali, que vai ter post segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer isso para você, mas será que isso traz resultado assim na prática, né, para esse cliente, em relação a leads, a pessoas querendo o produto, querendo alguma coisa? Tudo é como é comercializado, né, André? Resultado, ele é algo muito abstrato. Eu posso ter, e eu digo muito isso aos meus clientes, existem as métricas sociais, certo? E as métricas comerciais. Qual é o tipo de resultado que ele quer naquele momento? Sim. Muitas vezes o resultado que ele deseja é só ter um Instagram bonito. Certo. Se aquilo vai gerar venda, não. Me dá um exemplo. O que é a métrica social? Tá. Para que o nosso ouvinte, né, entenda. A métrica social é curtida, comentário, número de seguidores. Pode-se dizer engajamento? Sim. Faz parte do engajamento. Faz parte do engajamento, certo. E aí você não necessariamente ali lhe dá venda. Certo? A venda é um pouco diferente disso aí. Está dentro do caminho, sim, certo, mas não necessariamente é obrigatório. Existem pessoas aí com perfis pequenos de 100 e poucos seguidores que vendem mais do que pessoas que têm 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. Depende do posicionamento. Depende muito do posicionamento. Legal. E do processo de venda. Conteúdo por si só ele não vende. O que vende é a oferta. Então, se você oferta, a potencialidade de você vender é maior do que você só fazer um conteúdo, só fazer um postzinho ali. Então, para você vender, é obrigatório você ofertar. Não é obrigatório você só ficar ali produzindo conteúdo por um ano. Esse é o social, no caso. O social é só a curtida. O comercial, aí entram outros KPIs, certo? Entram outros indicadores para você ter as métricas, que aí você vai para faturamento,
Você vai para retenção, que é churn, é outro. Certo. Você vai para LTV e tudo isso é medido. Tá? Então, na hora que você vai comercializar o serviço de marketing digital, você tem que ser muito claro, muito transparente para o teu cliente sobre o que ele quer. Qual é a situação atual de mercado dele e qual é a situação que ele deseja. É tipo ter que fazer antes um diagnóstico. Isso. Onde eu estou? Onde eu estou com o quê? No meu posicionamento digital, como é que tá minhas redes sociais, como é que tá meu Google, WhatsApp, tá tudo alinhado, certo? Ou não está? Depois de feito esse diagnóstico, eu faço um plano de ação baseado em expertise, contratação, planejamento, né? Onde eu quero chegar, para assim eu começar a ação, né? Executar isso daí. Eu tenho que entender qual o cenário atual da minha empresa. Sim. Onde é que minha empresa está hoje? Tem muitos empresários que não sabem onde é que está a sua empresa hoje? Tem 90% dos empresários, eles não sabem a realidade atual das suas empresas. Cara, e se tu pudesse dar uma dica, assim, básica, não avançada, porque avançada tem que haver um diagnóstico, tem que haver... Sim. O que é que o empresário tem que olhar hoje, o empreendedor, no mínimo, para o negócio dele, Glauber, para ele começar a entender em que patamar está a empresa dele? Quando a gente vai falar de vendas, ele tem que olhar muito como é que estão os processos de prospecção dele. Legal. Você tem que... Tem duas coisas que é a mola mestre na minha concepção para uma empresa. Uhum. Primeiro é prospecção, depois é venda. Você precisa prospectar, saber captar aquele cliente Isso. que é o ideal para teu negócio. E você precisa saber vender. Porque vendas é o oxigênio de qualquer empresa. Exato. Então, ele precisa primeiro olhar para aí. Ter um diagnóstico dentro da prospecção e dentro da venda. Como é que está a minha empresa? Está saudável nesse aspecto? Tá? Eu estou conseguindo vender, estou tendo uma boa taxa de conversão, Massa. estou tendo leads qualificados onde meu time de vendas, ou eu mesmo, quando eu sou o time de venda, posso chegar lá e tenho um bom script para vender e estou convertendo. Isso. Então, ele olha para isso, tá? E aí ele começa a olhar para os outros aspectos. É massa. Se isso não está bom, então outros processos também não vão bem. Massa, Tá. Show de bola. Olha aí, pessoal, a dica de ouro aí do nosso expert aqui, do Glauber, referente a você olhar para o teu processo de vendas. E eu compactuo demais, Glauber, com a parte do processo de vendas, porque se a gente não olha para vendas, a gente está olhando para quê no negócio? E muitas empresas, até startups, né, como eu estou incluído no processo de vendas de produtos, SaaS no caso, né, hoje é o modelo de negócio da VectaX, que é a empresa no qual eu sou sócio, junto com o Vanderlei. Nosso modelo de negócio é SaaS. Então o SaaS tem um produto. E a gente brigava muito, a briga mesmo, assim, de sócio. Não é? Discussão acalorada, saudáveis, enfim. Porque eu disse, eu não vou olhar mais para produto. Sim. Tome conta do produto. Eu confio em você. Ótimo. Eu vou cuidar da venda. Isso. Eu vou cuidar das pessoas que estão aqui no time de vendas, dos clientes que estão entrando, por onde estão entrando, no marketing, ter essas previsibilidade, organizar isso. Quando a gente separou, a gente percebeu que a gente conseguiu crescer mais rápido. Claro. Você descentralizou o teu negócio. Exato. Você tinha uma rede centralizada, onde tudo culminava em vocês dois e vocês dois faziam tudo. Isso. E aí você começou a descentralizar o processo e cada um começou a crescer dentro daquilo que era bom. Exato. É até engraçado, um detalhe bem massa, pessoal. É o seguinte, a gente participou de um cliente oculto, de uma empresa que investia em startups. Sim. E aí eu apresentei minha startup para ela. Minha startup tá desse jeito. O cara olhou, fez um diagnóstico e diz assim, a sua empresa tem o que 2% das startups do Brasil não tem. Aí, o que é? Faturamento. Faturamento lá, CNPJ recebendo, pagando nota fiscal todo mês. 98% das startups não tem. Agora você está pecando numa coisa muito que você consegue resolver com dinheiro, porque já tem caixa. Que é o quê? A parte organizacional. Aí foi quando a gestão. Separar departamento, separar processo, fazer isso tudo. Mas é tão interessante isso, porque isso eu comentei com uma amiga minha hoje no almoço, que eu disse assim, a maioria das startups começam, Glauber, e a galera faz um planejamento, olha para produto, olha para tudo e não olha para venda. Aí quando vai olhar para venda, a empresa já quebrou. Exato. Antes de começar. É impressionante. Eu sou muito fã do modelo do MVP.
Por quê? legal. Porque o modelo do MVP te faz proporcionar melhorias já faturando. É legal. Então você cria Só para desvendar, explica pro pessoal o que é MVP e o MVP de empresa e de produto, porque uma empresa pode fazer vários, não é isso? Isso. O MVP de empresa é a empresa que ela funciona com o mínimo viável para ela funcionar. Certo. Às vezes eu tenho uma empresa enorme, gigante, já faturando milhões, e eu vou lançar um novo produto. Então, eu coloco o mínimo viável daquele produto para ele poder funcionar no mercado. E aí, quando eu começo a faturar com aquele produto, aquele valor que vai entrando, e aí é uma orientação que eu dou para os meus clientes, é que ele pegue parte daquele valor e reinvista em melhorias daquele produto. Uhum. Por quê? Porque aí a empresa fica sustentável, o negócio fica sustentável. Isso. E eu gosto muito de dar essa sustentabilidade ao negócio. Até com o marketing digital. Quando a gente vai trabalhar processos de marketing digital, e se você for olhar aí no mercado, tem muitos players falando disso, compre tráfego para poder vender. Compre tráfego para poder vender. É saudável isso? Depende. Uhum. Por quê? Porque às vezes você tem um lead já qualificado dentro da tua lista do WhatsApp que está preparado para comprar de você e você não oferta porque está acreditando que você ainda precisa gastar dinheiro para poder começar tráfego. E aí quando eu chego dentro do negócio, eu digo, vamos trabalhar de dois caminhos. Imagine aí um Y, certo? Onde de um lado você vai captar e do outro você vai comprar tráfego. Mas primeiro a gente começa captando. A gente começa pelo outbound. Uhum. Certo? Legal. Pega parte do dinheiro que vai entrar no outbound e a gente investe no inbound. Uhum. E aí começa a criar um ciclo sustentável dentro do marketing do negócio. Uhum. Tá? Massa. E aí a empresa chega em outro patamar. Por quê? Porque ela vai ter velocidade Isso. em venda. Massa. Ela vai saber prospectar e ela vai saber vender. E ela tem tempo para esperar aquele tráfego, aquele SEO, aqueles processos todos de inbound começar a maturar e começar a chegar às vendas vindas daqueles canais. Massa. Sensacional. Então, pensando em sustentabilidade, a gente tem que olhar numa visão entre dois lados. É só fazer tráfego que funciona? Muitas vezes não. Uhum. Muitas vezes você não tem uma audiência tão qualificada, você precisa qualificar ainda mais aquela. Exato. Ou muitas vezes você precisa atrair para poder relacionar, para aí sim poder converter. E esse tempo médio aí varia de 30 a 120 dias. Exato. Para começar a gerar os primeiros resultados. Mas será que aquela empresa ela tem energia financeira suficiente para aguentar 120 dias? Exato. Tem empresas que elas já começam com um deadline muito apertado, né? Sim. Pô, eu tenho aqui 3 meses para dar resultado. Se não der resultado, eu fecho a empresa. Isso. Que poderia... tá certo que aquele foco que você vai dar não pode dividir foco, né? Vou fazer igual o cara. Eu tenho várias prioridades. Prioridade, meu amigo, professor de português, prioridade se duplica? É única, né? Prioridade. Qual é a sua prioridade? Pode ser em tempo. Em 30 dias minha prioridade é esse projeto, depois de 30 dias vai ser esse próximo aqui e assim por diante. Essa parte de canais é muito importante, Galber, porque eu me lembro o dia que eu levei um banimento num teste que a gente estava fazendo de WhatsApp, aí do WhatsApp oficial. Sim. Aí eu queimei uma conta de anúncio que a gente tinha bem valiosa. A gente foi uma via aqui e queimou. Aí os anúncios da gente caiu tudinho. Aí não tem aquele ditado que pobre só fecha a porta quando é roubado, né? Então, eu já sabia que eu tinha que investir em vários canais de aquisição, né? E quando isso aconteceu, cara, a gente um olhou pro outro e disse agora que toda a nossa estratégia estava focada no embalde ali. Aí foi que... Isso foi muito bom pra gente, né? O problema sempre é bom. Exato. Quando isso aconteceu, eu disse, cara... Todo problema ele gera aprendizado. Exato. Eu disse, cara, a gente tem vários canais, a gente tem como fazer. Eu só sentei a bundinha na cadeira, organizei. Aqui vai entrar, a gente vai conseguir fazer a aquisição agora via blog. A gente vai fazer a aquisição via ferramenta, que a gente tem uma ferramenta que você se cadastra gratuito. Sim. A gente vai fazer outra via e-mail, a gente vai fazer outra via WhatsApp, e aí a gente diversificou os canais de entrada. Resolvido o problema. Para você ter ideia, hoje mesmo a gente está validando outra fonte de tráfego pago, no caso. E ninguém está preocupado com os leads de tráfego pago, porque Exato. já está tendo... Já existe
outros canais aí de distribuição para fazer essa entrada. Exatamente. E qual é o risco do empreendedor que não dá essa energia, Glauber? Por exemplo, não diversifica, não olha para esses canais ou até não sabe fazer a conta, diz que é caro. Eu tenho um cliente, para responder essa tua pergunta... É melhor dando um exemplo. Ele chegou numa mentoria para mim e toda a minha mentoria, a mentoria que eu vendi para ele, ela tem um processo para acontecer. Tem começo, meio e fim, e essa jornada ela é bem detalhada. Legal. E aí, quando eu fui fazer o onboarding dele, que eu fui entender o negócio dele, ele só tem um duto de receita. E uma via de captação. E eu olhei e eu me lembro que quando ele foi falando assim, eu disse, meu Jesus, como é que essa empresa sobrevive? Se fechar esse canal, diga aí, e na hora que cara, esse canal não der mais resultado, como é que vai acontecer? E a empresa faturava bem, faturava na faixa de 2 milhões ano, mas só com um canal e um duto de receita. Nossa. E aí a gente eu mudei todo o processo da mentoria para criar outros canais para ele. Por quê? Porque ele vai tem um alto potencial de falir, de fechar a empresa. Claro. Na hora que não chega esse duto de receita ali, ou que oscila bastante, ele pode chegar a fechar suas portas porque não vai vender. Legal. E ele não estava priorizando essa diversificação de entrada. Então, primeira tarefa que a gente fez com ele dentro da mentoria foi criar outros dutos de receita e outros canais de prospecção, montando o time de venda, trazendo pessoas qualificadas para dentro do time dele. Tinha um time muito júnior. Então, o time júnior ele é um time operacional, ele não é um time estratégico. Sim. Então, quando você chega e olha um time que ele é um bom executor, muitas vezes não tem ninguém que seja estrategista ali. E se você não der a demanda, toda a empresa para. Exato. Então, ele tinha um time muito júnior e a gente foi trocando algumas peças e hoje ele está muito saudável. Legal. Com vários dutos de receita, com vários canais de distribuição, com vários canais de captação, mas a probabilidade dele falir, dele fechar as portas, era muito alta. Olha aí, pessoal, exemplo da prática. Já vai curtindo esse podcast, compartilha, comenta. Deixe também aqui, pessoal, temas para os próximos episódios, para a gente falar sobre prospecção, venda, pós-venda, que a gente vai também convidando aqui os parceiros para a gente trocar essa ideia. Glauber, mais uma pergunta aqui. Qual é a principal sacada hoje que você vê dentro do mercado que você atua, né, que você tem expertise, que é o mercado B2B, para empresas que estão com medo de se posicionar, de dar o primeiro passo, ou às vezes até de ir para um momento de tração realmente do negócio deles, entendeu? Toda empresa que ela é B2B, ela tem que aprender dentro e colocar isso enraizado em sua cultura, a prospecção em massa. Certo? Então, ela precisa aprender isso. Eu pego alguns cenários de algumas empresas, André, que já tem 5, 8 anos de empresa e sempre funcionário por indicação. Sempre funcionário por indicação. E a gente chega, mas como é que você prospecta? Não, a gente não prospecta. A gente acorda de manhã e tem aí algumas pessoas interessadas dentro do nosso WhatsApp. Meu Jesus. Dá uma agonia de esperar isso. E aí a gente tem que mudar um pouco essa cultura. Isso. De dizer, a indicação vem, é positiva, sim, o cliente já vem com um depoimento sobre quem é você e o que você vende, então já a venda é praticamente certa. Porém, você não pode só depender disso, porque é a bênção de Papai do Céu que ele acorda assim, hoje eu vou abençoar aquela empresa e vou mandar algumas pessoas procurarem por ela. Não, eu preciso que a minha empresa ela tenha autonomia de prospecção. Isso. Então, independente se você indica ou não, a indicação ela é reflexo de uma boa entrega. Tá? Então, na hora que meu processo de entrega ele possa ser que fraqueje, ou possa ser que tenha um momento de declínio, e essa indicação não vai chegar, a minha empresa vai correr sérios riscos de cair faturamento. Exato. Tá. Então, na hora que eu dou autonomia de prospecção e autonomia de venda para essa empresa, eu estou dando uma autonomia de funcionamento também. Exato. Para que ela possa
ser autônoma nas vendas e ser autônoma no seu próprio funcionamento, na sua própria geração de receita, Massa. sem depender de A ou B, sem terceirizar essa responsabilidade. Massa. E para o empreendedor, vamos quebrar um paradigma agora, pessoal. Tem vários empreendedores que têm um medo da prospecção B2B. Eles se sentem, eles pensam que vão invadir a privacidade da outra pessoa, da outra empresa, que eles vão ser tipo chatos, que eles vão, tipo, entre aspas, até agredir a outra pessoa oferecendo o serviço e o produto deles. O que é que esse empreendedor tem que mudar de mindset para que ele diga assim, caraca, isso aqui eu tenho que mudar na minha cabeça em termos de prospecção? Boleto chega, não chega? Não falha não. É uma coisa que não falha. Falha não. Se você não prospectar, vai chegar o dia de você pagar aquela conta. E você vai ter que ter dinheiro para pagar aquela conta. Senão você vai ser negativado. Então, não tem mudança melhor de mindset do que uma conta a pagar. Então, ele tem que entender que a atração que ele vai ter por prospecção e por venda vai fazer com que ele tenha um crescimento, com que ele consiga, primeiramente, pagar suas contas e depois proporcionar qualidade de vida para ele e para a família dele. Exato. Então, é olhar um pouquinho para dentro e pensar, poxa, essa transformação ela está em mim. Se eu não tiver essa transformação, como é que eu vou proporcionar aquela melhoria na minha qualidade de vida ou na qualidade de vida da minha família, dos meus filhos? Você montou uma empresa com o Vanderlei e por muito tempo foi vocês dois. E o grande motor, muitas vezes, de motivação para vocês é, poxa, a gente tem que crescer para que a gente possa, primeiramente, nos manter, depois ajudar a outras famílias proporcionando emprego para elas. Exatamente. Mas se você não vender, e se você não prospectar para poder vender, você não vai poder proporcionar todos esses benefícios que você proporciona para aquelas quantidades de famílias que tem dentro da sua empresa. Exato. Então, a maior mudança de mindset é pensar justamente naquilo que eu quero ganhar, naquilo que eu quero proporcionar para a minha vida lá na frente. Uau, sensacional. Eu, nos treinamentos que eu faço dos SDRs, né, eu gosto muito de não mostrar produto. Eu não digo assim, ó, essa ferramenta faz tal coisa, esse daqui faz tal coisa, não. Eu só gosto de mostrar o resultado. Eu não gosto de mostrar o veículo. É como se eu fosse mostrar para ele, dizer assim, a gente vai viajar e a gente vai para Fernando de Noronha. A pessoa, sensacional, Fernando de Noronha. O que é que tem em Fernando de Noronha? Tem sol, tem praia, paradisíaco, show. Mas eu não digo nem como é que a gente vai. Eu não digo veículo. Porque às vezes, na hora da prospecção, a pessoa fica olhando muito para o produto, o prospectador ou até o empreendedor na hora de prospectar, e ele não fala no que o empreendedor, no que o empresário quer escutar, que é ROI, é resultado, é o que resolve, é a dor dele, é o sonho dele. Então, eles, para quebrar esse paradigma de muita gente, né, que faz prospecção, como eu já fiz prospecção também, muita mesmo, na época que eu trabalhava com educação, eu ligava para as empresas, né? E fui fazendo isso, estudando de forma empírica também, mas pegando muito conhecimento. Mas eu pegava uma listazinha mesmo de Google, 2018 lá atrás, via as empresas que estavam no meu radar ali, porque eu fazia visitação, PAP, porta a porta. Sim. Eu estava abrindo um mercado, uma cidade... Prospecção raiz. Raiz, PAP, porta a porta, de você marcar uma reunião, você ir no cliente, chegar lá, o cliente dizer que esqueceu e você ter que fazer outro tipo de estratégia lá. Sim. Então eu ligava para o cliente, aí eu até tem uma tática que eu fazia muito, porque toda empresa tem um guardião, né? O guardião é a secretária, empresa grande. O que a gente chama de gatekeeper, né? Isso, eu chamava de guardião, porque ele guarda o dono de você, para você não ter acesso. Exato. E eu fazia uma estratégia bem rápida. Eu ligava para a empresa, quando eu não tinha o número do decisor, e fazia assim, opa, alô, boa tarde. Aí eu acabo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo a Scalecast Company. A Scalecast Company. Eu disse, opa, meu nome é André, eu sou aqui da Dourado Treinamentos. Me passa no Mário, eu sabia só o nome do decisor. Aí a pessoa dizia, sabe o quê? Só um minuto.
Eu falava com entonação, Sim. com força, a pessoa... Aquela convicção de que aquela já conhecia o dono. Já conhecia. Aí a secretária passava o Já contato. rompia aquela barreira. Aí quando chegava, o cara, opa, pois não. Aí eu pedi de venda no cara para vender uma reunião, não vender o produto. Pô, tô aqui em Mossoró, que era a cidade que eu tava prospectando, consigo fazer uma visita, a gente faz isso, cara, vem aí pra gente conversar. Venda agendada, mas tem aquele detalhe. Quer travar uma pessoa, pega um celular e bota na frente dela e começa a ligar. Muitos especialistas estão dizendo que até é mais desafiador do que você falar até em público. Sim. De você botar uma lista e dizer, começa a ligar para eu ver você ligando. E aí a pessoa tem que ser igual ao Will Smith em a procura da felicidade, né? Felicidade. Ali tinha convicção de ligação. Mas por quê? Porque ele sabia justamente aquilo que ele queria. Ele já visualizava aquilo que ele queria de futuro. E, entre aspas, um boleto do tamanho do trem, o filho dele passando necessidade. Exato. Então, um motivador maior do que esse. Então, às vezes, a gente está sentado... eu fazia essas ligações, para você ter ideia, às vezes, depois de almoço, num restaurante, muito barulho, não tinha onde sentar, não tinha uma salinha, não tinha um VoIP como tem hoje, era discando um por um e tudo mais. Então, tudo vem realmente da motivação que você tem daquele momento. Mas, às vezes a gente se coloca numa zona de conforto por eu ter um nível de tecnologia, ter um nível intelectual, e às vezes eu digo assim, pô, bicho, eu tenho que lembrar desse tempo e dizer, pô, olha só como eu tenho coisas a meu favor e eu não estou utilizando, pô. E hoje é muito fácil, André, porque, por exemplo, toda vez que eu vou viajar com minha esposa, certo? Aquela viagem ela tem que ser paga dentro da viagem. Isso é uma meta minha. Massa. E aí, como é que eu faço? Eu rodo um tráfego para aquela cidade, tá dizendo, me apresento, eu sou Glauber Dourado, trabalho com mentorias para negócios B2B e vou estar aí pela sua cidade, dia tal, tal e tal. E queria tomar um café com você, para mostrar aonde tua empresa está falhando e como eu posso te ajudar. E aí, no próprio patrocinado, já tem o link da minha agenda, ele vai lá e já agenda. Massa. Então, isso eu faço escondido da minha esposa, não veja, viu? Aí, massa. E aí, como é que você diz para ela? Eu vou ali... eu digo, você sabe que vai ter um momento que você vai pro shopping, sozinho eu vou tomar o meu café. Aí nesse café tá o cliente. Boa. Vou anotar essa ideia. Já é pensado. Então, aí sim. Vou para aquelas reuniões e naquelas reuniões eu tenho que fazer X vendas. Já tenho minha meta de vendas pelas reuniões. Mas tá vendo, Mário, como eu confio muito num tipo de pensamento. O físico é o digital. Sim. São iguais. São São entrelaçados. Você falou um negócio de estratégia de marketing digital. Isso. Né? Pô, vou viajar, vou rodar um anúncio. O que é que eu fazia? Eu ligava pro cara e dizia, vou estar aí tal dia. Então, parece até que... É a mesma coisa, colocando tecnologia no meio. Exatamente, é isso daí. É isso que você foi bem pontual. E aí eu faço sempre isso, já é algo meu. A gente vai viajar agora dia 1º de junho, o anúncio já está rodando. Tá? Já está lá, já Legal. Tem alguns agendamentos. Então Massa. Vai ter um dia, que é o dia que ela vai para o shopping, e outro dia, e nesse dia é o dia que eu vou fazer minhas reuniões. Massa. A agenda já é travada naquele dia, naquele horário. Show. E aí a viagem tem que ser paga. Massa, show de bola. Pessoal, mais uma vez, curtam, compartilhem esse podcast para a gente ir crescendo ainda mais, tá? Glauber, se você fosse começar um negócio hoje do zero, ou tivesse daquele processo de início, né, com clientes, com equipe e tudo mais, para onde você olharia mais? Você já disse que vendas, mas dentro do processo de empresa, de pequena empresa, média empresa? Eu olharia para os processos. Para os processos. Para os processos de gestão, certo? Grande parte das empresas, elas fecham hoje em dia porque não tem gestão. Não tem processo de gestão, na verdade. Então, não adianta você ter o melhor produto se você não tem um processo de entrega daquele produto. Se você não sabe gerenciar aquele produto. Não adianta você ter o melhor time de vendas se você não tem um processo de vendas. Não adianta você ter a sala mais bonita se você não tem um processo de atendimento. Então, eu olharia para processos de gestão. Massa. Certo? Eu trabalharia incansavelmente em melhorias desse processo de gestão. Para que quando o meu cliente chegasse, ele não fosse um cliente só de primeira compra. Ele fosse um cliente que eu já conseguisse retê-lo
e eu conseguisse vender várias vezes para ele, para que ele pudesse gerar muita receita para mim e eu ter uma retenção com aquele cliente. Sensacional. Maravilha. Isso só complementando, mudou meu mindset depois que eu fiz uma consultoria em uma grande rede de podologia. E eu cheguei nessa rede de podologia e a dor da empresária era: a gente anuncia na Globo. Toda vez que a gente anuncia na Globo, chega muito cliente, só que esse cliente não retorna. Eu disse: o problema não está na campanha, o problema é interno. E marketing, ele é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então é um mito a pessoa pensar que é só de fora para dentro. De fora para dentro é propaganda. É oferta. Mas Olha na hora que isso. você oferta e o teu cliente chega e ele não é bem atendido, ele não volta ou não compra. Então, do que é que adiantou? Entendi. Então, tua empresa ela tem que estar muito bem preparada internamente para receber toda aquela demanda. E a empresa dela não estava. E aí eu disse: tá, para a campanha. Eu disse: mas como é que eu vou vender? Eu disse: para a campanha. Aí ela parou a campanha. Ajusta. Aí eu disse: eu quero fazer uma reunião com todos os seus colaboradores e nesse dia eu não quero você na empresa. E ela disse: não, tá certo. Aí fiz uma reunião, peguei naquela época, isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás, peguei uma caixinha de sapato, fiz um cortezinho no meio, tá, todas as meninas lá reunidas, eu entreguei uma folha de ofício para cada um e uma caneta. E disse: escreva nesse papel tudo que você acha que precisa mudar na empresa. Não quero saber seu nome, não quero saber quem você é, só quero saber o problema que você enfrenta. Fizeram, colocaram. Passou quantos dias lendo isso aí? Fizeram, colocaram, e aí fui ler e era cada coisa horrível que acontecia. E aí fui conversar com a proprietária. Eu disse: ó, você faz uma campanha muito bonita, os clientes chegam, mas a voz da tua marca, ela está na tua colaboradora que atende. Era uma rede de podologia. Então, a pessoa que chegava era atendida pela podóloga. E aquilo que a podóloga falava fazia com que o cliente não voltasse mais. Entendi. Porque ela usava aquele momento para desabafar sobre quem era a empresa. Caraca, entendi. Nossa, era, como é que é? Overmarketing, né? Tá fazendo Isso. tá fazendo um marketing ao contrário, Isso. né? A Poxa. própria colaboradora era uma detratora da empresa. E aí a gente foi mudar o quê? Processo. Entendi. Foi mudar a gestão. E aí, quando mudou a gestão, a gente se organizou internamente, a gente fez uma única campanha. E até hoje ela colhe frutos dessa campanha que a gente fez. Sensacional. Olha aí, pessoal. Então, uma dica de ouro aqui do nosso tutor aqui, Glauber Dourado: olhe para dentro antes de ir para fora, né? Isso. É sensacional. Glauber, o bate-papo aqui, meu amigo, se a gente fosse continuar aqui, ia horas. Daqui a pouco pedir um vinho, né? Exato. Um bourbon. Um bourbonzinho. Aí tá certo, viu? Depois um café para curar, né? Só falta o charuto. Daí tá danado. Mário Vento gosta. Aí sim, hein? Se você pudesse deixar uma dica como chave de ouro, fechando, para os empreendedores de serviço B2B, de empresas B2B, o que é que você deixaria com a chancela do Glauber para a gente ir finalizando aqui com chave de ouro nosso bate-papo? Para dar uma olhada nos processos... Olhando para essa câmera Olhando pra aqui. essa- Ó. Aí sim. Para dar uma olhada nos processos da tua empresa. Começa a olhar como está cada setor da tua empresa, como é que está as tuas vendas, como é que está a tua prospecção, como é que está a tua entrega e tua retenção de clientes. Identifica os gargalos e começa a corrigir. E se você precisar de ajuda, entre em contato comigo. Olha aí, ó. Aí sim, hein? Ainda fez um pitch e é assim que a gente trabalha. Pessoal, gratidão por quem ficou até o final. Digite, coloque aqui um joinha, comente. Vou deixar aqui os contatos do Glauber Dourado. Quem quiser contato com ele, pode entrar em contato, né? Vou deixar as redes sociais aqui embaixo, né? Nos comentários aqui vocês podem acessar tranquilamente. E eu faço uma surpresa, né? Todo podcast eu nem alinho, né Mário? Com os convidados. Glauber, para quem assistiu esse podcast até o final e entrar em contato com você, o que é que ele ganha? Vai ganhar uma sessão estratégica gratuita comigo, onde eu vou fazer o diagnóstico da tua empresa e vou traçar o caminho que ela vai ter para crescer.
Olha aí, ó, meu amigo, sensacional. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria esse bônus show que nosso estrategista digital aqui, o Glauber Dourado, tá entregando. Meu irmão, mais uma vez, gratidão pela presença. A gente faz esse podcast com esse intuito de abrir um pouco mais a cabeça do empreendedor de todo do Brasil, né, para que ele possa fornecer melhores resultados para seus negócios. Maravilha, André. Excelente iniciativa. Podcast sensacional. Tá? Espero que cresça muito ao longo dessa jornada. Seja uma jornada incrível, uma jornada leve, uma jornada divertida. Legal. E que você colha muitos frutos. O melhor sucesso do mundo para vocês. Aí sim, para nós todos. Pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.